O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar. A nossa saudação mais que especial, mais uma vez, a cada um de vocês aqui presente que sobe esta montanha, lugar onde pela geografia, mas sobretudo pela espiritualidade, nós nos encontramos mais próximos de Deus. A serra é o lugar onde a gente experimenta que Deus tem colo. Deus quis nos abraçar através da sua mãe. Aqui é sempre um lugar de graça, de aconchego, lugar de experimentar a misericórdia do Senhor. E a todos também que nos acompanham das suas casas, fazendo do seu lar uma extensão deste território sagrado, a nossa saudação mais uma vez especial, pela audiência, pela escuta, pela união de coração. Pois bem, se nós observamos com atenção o tema do sofrimento, isso que é tão próprio da vida de cada um de nós, é um grande tema da condição humana. Se nós olhamos para a nossa vida com atenção ao longo do dia, são inúmeros os sofrimentos que a gente vai experimentando, que começam das coisas simples, como, por exemplo, ter perdido um ônibus, e vai até situações desafiantes, como, por exemplo, sofrer determinadas coisas com quem convive conosco. Como diz uma canção de que gosto muito, não há nenhum caminho neste mundo que esteja isento de chorar. E se nós pudéssemos comparar a vida com um teatro, o nosso primeiro ato neste mundo é chorar. Nós vamos a este mundo e é como que se fosse o nosso cartão de entrada, apresentando a ele as nossas lágrimas. O grande desafio da vida é aprender a sorrir, porque chorar e sofrer nós já nascemos sabendo. Esta questão é profunda e toca a cada um de nós, a questão do sofrimento, sobretudo diante da injustiça. Quando nós olhamos para a nossa vida ou para a vida de quem a gente ama, ou quando vemos sofrer, por exemplo, uma criança, a gente se questiona profundamente sobre qual é o sentido do sofrer, qual é o objetivo de se estar padecendo uma doença ou uma enfermidade. Toca a cada um de nós.
Essa pergunta acompanha a história da humanidade, porque é fácil entender quando alguém sofre por ter cometido uma injustiça ou como uma consequência dos seus atos. Mas uma pergunta sempre nos invade, sobretudo quando diz respeito a nós e a quem a gente ama. Por que os bons também sofrem? Por que as crianças sentem dor? Por que a inocência não é preservada? Conhece também a dor aquele que nem sequer é consciente do seu corpo, da sua história, aquele que nem sequer tem pecados para expiar. Esta é uma grande e insolúvel questão. Porque os bons sofrem e porque o sofrimento nos visita a cada um de nós em determinadas circunstâncias da nossa vida. É uma pergunta que não pode ter resposta, embora muito já se tenha se feito na filosofia, nos livros, nos romances, há sempre uma busca, não é, de conseguir entender o que é esta experiência humana. Mas a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela nos ajuda a resolver não o impasse, mas a entender como nós podemos estar diante do sofrimento. Aqui já há um ensinamento muito importante para a liturgia de hoje. O sofrimento, a dor, a morte, são, como diz o João Grilo, não é? No Alto da Compadecida, é fato sem explicação. É fato sem explicação. Mas nós somos convidados a nos perguntar como nós comparecemos diante do sofrimento. Em primeiro, diante do sofrimento da nossa vida, é preciso ter um outro olhar. E é isso que nos traz a fé. A fé nos ajuda não a sermos livres do sofrer, mas a olhá-lo segundo uma outra perspectiva, segundo não o nosso olhar, segundo não as nossas impressões, mas ir assumindo o olhar de Deus, que vai nos ajudar a perceber, a ter uma compreensão do sofrimento que o faça ser menos pesado e menos desafiante a cada um de nós. Em segundo, diante do sofrimento, é preciso que a gente pense como a gente se encontra. Porque não raro, quando nós estamos sofrendo, nós nos perdemos de nós mesmos. O sofrimento pode ser uma oportunidade muito grande de nós nos encontrarmos. Porque, às vezes, quando a casa está em festa, a gente se perde. Diante do excesso, diante do luxo, às vezes nós vivemos uma ilusão profunda sobre nós, sobre os outros, sobre quem é realmente nosso amigo. Mas o sofrimento não. O sofrimento tem uma capacidade enorme de nos devolver a nós mesmos. Porque quando nós estamos sofrendo, nós temos consciência da nossa fragilidade. Nós temos consciência de que a gente não dá conta e experimentamos as amizades, aqueles com quem podemos contar. E a terceira coisa, o sofrimento deve nos ajudar a fazer uma colheita. Cada vez que nós sofremos, nós somos convidados a fazer uma colheita sobre nós mesmos, uma colheita da nossa história, uma colheita do agradecimento. E é aqui, na capacidade de ressignificar o sofrimento, muito mais do que superá-lo, que se encontra a liturgia de hoje que nós escutamos. No primeiro ponto, a primeira leitura que nós acabamos de escutar, que fala de uma personagem misteriosa, um servo sofredor, um homem que escolhe tomar sobre si as dores do povo para realizar nisso a vontade de Deus. É muito emblemático na Escritura quem é este servo. Fica difícil de saber se o profeta está dizendo sobre si mesmo, narrando o sofrimento da vida como todos nós temos e dando-lhe um sentido sobrenatural, se trata do povo judeu que, ao longo da história, nos seus diversos exílios, faz esta experiência de fazer do seu sofrimento um sinal da bondade e da misericórdia de Deus. Mas nós cristãos nos arriscamos a ler esta passagem do servo sofredor, do profeta Isaías, à luz de Jesus Cristo, à luz do que aconteceu com Cristo e é narrado nos evangelhos. Porque Cristo é este grande servo da humanidade. É o que ele diz no Evangelho. É ele que, como filho do homem, veio para servir e para dar a sua vida em resgate. Estas duas palavras, sobretudo, nos ajudam a entender por que Cristo se identifica com este servo sofredor. Em primeiro lugar, pela dimensão do serviço.
Esse é o valor profundo da nossa fé cristã. Os movimentos religiosos mais diversos, as outras crenças, falam dessa subida, desse esforço de subida do homem e da mulher até Deus, pela sua prece, pelos seus ritos, pelos seus cultos. Mas a grande força da nossa fé cristã é que Deus é quem escolhe descer. É comum a todas as religiões, diante do sofrimento, invocar a Deus a piedade. Mas qual delas tem a beleza que nós temos na fé cristã, que é perceber que Deus é o primeiro a estar desconfortável com a situação de pecado, de fragilidade, com a dor e com o sofrimento humano. Entendem isso? Que a dor humana, que a sua dor, que a minha dor, movimentaram o coração de Deus ao ponto de fazê-lo encarnar-se, a tornar um de nós? Este é o serviço. E é escandaloso se paramos para prestar atenção, lembrando-nos daquela última ceia. Quando Cristo abaixa-se para lavar os pés de Pedro, ele diz: o meu pé não lavarás. E ele diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. É isso. O Cristo veio aqui para tocar a miséria humana, o barro humano, a sujeira humana, porque se os nossos sofrimentos e a nossa fragilidade nos escandalizam, não é? Porque a gente olha em nós as nossas fraquezas e tende a afastar-se, a ocultar. O Cristo não. Não temeu ser um de nós. Não temeu saber o que é chorar, o que é padecer, o que é sentir fome, o que é sentir frio, o que é experimentar a paixão e a morte para nos salvar. E em segundo, identificamos o Cristo como este servo sofredor, porque ele mesmo diz de si: eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Não é que me tomam a vida, diz o Cristo. Não é que estou sofrendo contra a minha vontade, mas é porque entendo o mistério do amor, que é cumprir a vontade do Pai, e porque quero salvar aqueles por quem darei a minha vida. Cristo se identifica com este servo, portanto, porque ele é aquele que serve, não temendo tocar na fragilidade humana. Ele é aquele que dá a vida para fazer surgir a vida, e ele é, sobretudo, aquele que cumpre a vontade do Pai, tomando sobre si as fraquezas e as fragilidades humanas. E aqui, se observamos no Evangelho que acabamos de escutar, Cristo vai fazendo um itinerário com seus discípulos, de ajudá-los a entender quem Ele é. Esta é uma preocupação muito forte no Evangelho de Marcos. Ajudar os discípulos e ajudar a cada um de nós a entender quem é o Cristo. Muito mais do que pelo entusiasmo. Porque o entusiasmo diz respeito às paixões, não é? Nós, quando nos apaixonamos por alguém, por alguma coisa, é fácil continuar seguindo. Pelas nossas expectativas, pelas nossas projeções, tudo é maravilhoso. Mas o passo do amor é sempre desafiante, não é? Porque a paixão significa tomar coisas para si. E os discípulos eram apaixonados pelo Cristo e, antes de tudo, apaixonados por si mesmos. Porque dizem: quando é que nós vamos sentar um à sua direita e um à sua esquerda? Quando é que receberemos o benefício, a paga do nosso discipulado e da nossa renúncia? E Cristo lhes convida a fazer um movimento muito interessante que servirá de ensinamento para nós neste dia de hoje. A entender que o discipulado tem a ver não com glória, não com reconhecimento, não com a ilusão de fugir do sofrimento, mas o discipulado tem a ver com participação. Ele diz aos discípulos: podeis beber do cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que irei ser batizado? Ajudando os discípulos e a cada um de nós a entender que o discipulado nos coloca numa profunda identificação com Cristo. Assim como disse, é próprio do amor, não é? Porque quando nós estamos apaixonados, é a projeção da nossa imagem, é o entusiasmo da nossa expectativa. Mas o amor não. O amor nos faz permanecer, participar, ter uma comunhão de vida não só na festa, não só na glória, mas estar junto em todas as circunstâncias. É isso que Cristo quer dizer a Tiago, a João, aos discípulos e a cada um de nós. Nos convidar a participar da sua vida, a estar unidos, profundamente unidos ao mistério da sua cruz. Esse é o grande esforço do Evangelho de Marcos, que é sempre atual.
Só é possível declarar quem é o Cristo, compreender quem é o Cristo, quando nós o vemos sobre o mistério do seu sofrimento, do seu serviço e da sua capacidade de dar a vida. E aqui ensinamentos para cada um de nós. Nós cristãos somos felizes porque temos uma outra visão diante do sofrer, este sofrer de que começamos a falar na nossa reflexão. Porque a partir da cruz de Cristo, a partir do abraço que Cristo dá à paixão, o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas adquire um valor redentor. Se nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos um homem que padece. Se nós olhamos para a cruz de Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós vemos o escândalo, a insensatez de alguém que, podendo escolher preservar a sua vida, opta por entregá-la. Mas, olhando com o olhar da fé, nós compreendemos que o sofrimento redime. Cristo, então, na sua cruz, faz da dor não um fim em si mesmo, mas um ponto de partida. E nós entendemos a insistência do Cristo que diz que o Filho do Homem deve padecer, porque é na cruz, sofrendo como homem, que Ele nos atrai para Ele. Ele diz no Evangelho de João, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Porque pensemos, se Cristo nos desse um ensinamento, se Ele nos mandasse fazer isto ou aquilo, nós poderíamos dizer, mas que Deus é esse que nos coloca numa situação embaraçosa de pedir e de exigir coisas? Mas Ele, antes de exigir, nos dá o amor. Entendem a profundidade disso? Porque o amor, a entrega, a doação, podem nos seduzir profundamente e diremos aquilo que diz Agostinho. Como não amar um amor de volta? Um amor tão grande assim de volta. Como não amar? Então, em Cristo, esta dor, este sofrimento, o padecimento da cruz, se torna um ponto de partida, porque todos nós, traçando sobre nós o sinal da cruz, carregando uma cruz no peito, temos consciência da profundidade, do tamanho, da largura do amor de Deus por cada um de nós. E, em segundo, o esforço de Cristo aos discípulos e a nós, nesta manhã, é de compreender que, se sofrer é inevitável à condição humana, nós podemos sofrer não com a impressão de que algo está nos sendo tirado, porque não raro o que torna o sofrimento nas nossas vidas pesado é porque a gente pensa que está sendo tirado algo de nós e que a gente está com um peso insuportável e aí reclama, murmura, desanima. Não é que algo está sendo tirado de nós, a gente pode transformar o que parece estar sendo tirado numa oferta. Ofertar a dor, ofertar a cruz, é a grande missão de nós enquanto cristãos. Lá onde de segunda a sexta sentir você o peso da cruz, o peso de cumprir a vontade do Senhor, o peso de amar quem Deus lhe confiou a conviver contigo no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, cuidando dos seus netos, transforme isso numa oferta. Porque a cruz será inevitável, mas ela ganha um outro sentido quando ela é abraçada com Cristo, né? Que diz, tomem o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e, sobretudo, tomemos consciência de que não sofremos sozinhos. A cruz é uma oferta de liberdade. E aqui termino dizendo, à luz do Evangelho que escutamos, que tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, nós vemos que se fala que este servo sofredor abraça o sofrimento como vontade de Deus. E aqui é preciso corrigir uma coisa. Nós, diante das dificuldades da vida, diante de uma dor, às vezes muito profunda, tendemos a dizer simplesmente assim, isso acontece porque é vontade de Deus. É preciso corrigir um pouco disso. Não sejamos levianos, porque senão pode dar a impressão de que Deus se deleita no sofrimento humano e de que Deus deseja que nós estejamos sempre padecendo. Não se trata disso. O que Cristo está nos ajudando a entender e que a Escritura nos ajuda a entender é que em cada sofrimento nós devemos enxergar aquilo que nós cantamos no Salmo. O Senhor pousa o seu olhar sobre cada um de nós e há de nos ajudar a transformar a dor, o sepulcro, os desencontros da vida em alegria, em amadurecimento, em ressurreição. Entendem isso?
Entender o sofrimento como vontade de Deus significa poder fazer-se todos os dias a seguinte pergunta: diante disso que eu estou padecendo, diante desta dificuldade, diante da fraqueza daqueles que convivem conosco, diante dessa pessoa que é um espinho na minha carne que trabalha comigo, onde é que Deus deseja salvar-me? Onde é que, ao invés de eu ficar preocupado com as minhas ilusões, com a minha reclamação, e na tentação que é a dos discípulos, né, de pensar só na glória, só na realização, eu posso perceber que Deus está tentando salvar-me e alcançar-me. Este é o grande mistério da liturgia de hoje. Como diz o apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, estamos no Senhor. E quando temos diante de nós o horizonte da sua cruz, compreendemos que nada pode nos separar do seu amor e tudo. Não só a alegria, mas também o sofrimento e a dor. Não só os encontros, mas também os desencontros. Não só a casa em festa, mas também os momentos de dificuldade podem ser para nós uma oportunidade de experimentar a vontade de Deus e de trilhar o seu caminho de salvação a cada um de nós. Meu desejo para vocês, para mim, para cada um de nós neste dia é que o sofrimento não nos faça desencontrar, que não nos divida de nós mesmos, mas que à luz do sentido da cruz de Cristo compreendamos. Deus está tecendo em nossas vidas um caminho de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. Eu creio antes de tudo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa súplica será: